Bom pessoal, eu vou mostrar agora como utilizar o Photoshop como processador de arquivos. Bem, muitas vezes a gente tem uma tarefa a ser realizada com vários arquivos e o processo tem que ser o mesmo. Por exemplo, definir o tamanho, aplicar alguns filtros de cores, enfim. Com um processo que seja repetido, não é interessante fazer o Photoshop automatizar esse trabalho. Aqui eu tenho dois passos, uma de entrada e outra de saída, que vai ser alguns arquivos que eu vou utilizar no processo. Aqui eu estou abrindo um arquivo, um exemplo, a gente vai ver o tamanho dele, ele está com 256 pixels de largura e de altura. Muito bem. Bom, agora inicialmente eu vou mostrar como criar actions e utilizar elas. Eu vou criar uma aqui para aparar a imagem, que seria a função trim. Eu vou dar o nome dela aqui trim e vou aplicar aqui a função 2, seria a tecla F2 do teclado. Bem, assim que eu mandei ela gravar, ela já inicia esperando que eu execute o comando que vai ser a action. Muito bem, agora em imagem, trim que é a nossa função. Muito bem, pode ver que ele aparou a imagem. Agora eu vou dar um stop. Se eu voltar aqui e executar, apertar a tecla F2, vamos ver que ele executou a tarefa. Ele está cortando a imagem definitivamente. Bom, agora eu vou criar uma nova action para aparar a imagem e já redimensionar ela para o tamanho que eu preciso das demais imagens. Vamos lá. Aqui eu vou colocar o nome da action, vou dar trim resize 64 e não vou atribuir uma hotkey dessa vez. Muito bem, agora eu aperto o F2, que já é uma função gravada, a função trim. E na sequência eu vou redimensionar a imagem. Vou colocar ela agora com 64 pixels de altura para ficar proporcional. Bom, agora eu vou utilizar essa action que eu criei para processar todas as imagens que nós temos aqui. Muito bem, para fazer isso eu tenho dois caminhos. Primeiro, eu posso vir pelo scripts e a image processor. Portanto, nesse método aqui eu preciso escolher uma dessas três extensões para gerar o arquivo. No nosso caso, preciso fazer em PNG, então não vou poder usar esse método, embora ele seja mais prático e mais rápido. Bom, eu vou precisar usar o Automate Batch, que na realidade é a mesma função, só que trabalhando de uma maneira diferente. Para utilizar a função Batch, eu vou precisar criar uma action para salvar o arquivo. Eu preciso salvar o arquivo pela action. Ele só vai executar a action e vai definir a pasta que ele vai acessar. Então eu vou gravar novamente a action e vou dar um Ctrl S. Substituiu. Muito bem, criou a action. Agora eu vou vir no File. Então, primeiro eu vou fechar essa imagem que eu tenho aqui para mostrar que não precisa ter imagem aberta. Automate Batch. Muito bem, aqui eu vou definir a action que eu vou usar. Inclusive ele está dentro da pasta Pascal Actions. Aqui é o diretório de entrada e o diretório de saída. Clicando OK, ele vai iniciar o processamento das imagens. Claro que a velocidade que ele vai processar a imagem depende bastante da máquina de cada usuário. Ok, agora eu vou abrir a imagem aqui, vou verificar o tamanho dela. Vou ver que elas estão com 64 pixels de altura, conforme eu defini, todas elas. Enquanto na pasta de entrada, elas ainda vão estar com 256 pixels de largura e de altura, que era o quadro padrão. Muito bem, é isso que eu queria mostrar. Eu acredito que esse processo economiza bastante o tempo da gente, principalmente se tiver vários arquivos para processar. É isso aí, pessoal. Valeu!